Os salões do Palácio Esmeralda eram um labirinto de opulência, onde cada espelho parecia refletir não a beleza, mas o julgamento. Era o ano de 1870, e a alta sociedade do Rio de Janeiro fervilhava com bailes, intrigas e um incessante culto à imagem. No centro desse turbilhão vivia Isabela de Castro, filha única do Barão de Castro, um magnata do café e da mineração. Isabela não era feia em seu rosto, longe disso. Seus olhos, de um castanho intenso, carregavam a doçura de um amanhecer nas montanhas, e seus lábios desenhavam um sorriso gentil quando ninguém a observava. No entanto, sua figura, notavelmente obesa e mais robusta que as damas esguias da corte, era seu calvário. Os sussurros a seguiam como uma sombra persistente, chamando-a de a herdeira gorda, a noiva sem dote de beleza. Seu pai, o barão, homem de ambição fria e olhar distante, via nela não uma filha, mas um estorvo, uma imperfeição grotesca em seu império de poder e aparências. Ele a amava. Ninguém sabia ao certo, nem mesmo Isabela. O que se sabia era que sua presença era uma mancha no brilho que ele tanto prezava. Uma noite, durante um baile de gala, Isabela ouviu as palavras que selariam seu destino. Escondida atrás de um cortinado de seda, ela escutou o barão negociar seu casamento com o arrogante Visconde Arthur. Ela tem fortuna, disse o barão, a voz carregada de desgosto, mas é uma montanha de carne, que seja sua por uma fração do dote. Isabela sentiu o ar rarefeito, a humilhação queimando mais que 1000 chicotadas. Como um pai poderia vender sua própria filha, descrevendo-a como um fardo tão desprezível? Era apenas uma transação, um negócio frio para manter a imagem. Seu destino parecia traçado em linhas de ouro e desprezo. Mas o que ela não sabia era que naquele mesmo instante, em um canto esquecido da fazenda da família, um fio invisível começava a se tecer, conectando sua vida a um destino que desafiaria todas as expectativas e preconceitos. A humilhação pública no baile foi apenas o prelúdio do que o Barão de Castro preparava para Isabela. Sua imperfeição havia se tornado insuportável, um fardo que ele não podia mais carregar. Você é uma desgraça para meu nome. Isabela, ele rosnou, o rosto contorcido de raiva. Seu corpo é um fardo. Sua presença uma vergonha que mancha a linhagem dos Castro. A voz dele era como gelo, cortando a alma dela em pedaços. A punição não seria um confinamento na torre, nem um convento distante. Seria algo mais cruel, mais simbólico, destinado a quebrar seu espírito gordo e rebelde. Você será enviada para a fazenda de café mais isolada, nos confins de Minas Gerais, declarou o barão, seus olhos duros como pedras. Lá você viverá como os rústicos, sem luxo, sem servidão. E para que aprenda seu lugar e a valorizar o que lhe é dado, será entregue a um de meus tecelões de linho. Um homem simples, negro, trabalhador, mas que jamais teria ousado olhar para uma nobre. O choque paralisou Isabela. Um tecelão negro? Ser rebaixada a tal condição e ser entregue a alguém considerado tão inferior? Socialmente era mais doloroso que a própria morte. Ela, herdeira de uma das maiores fortunas do império, seria a recompensa para um escravo alforriado? O propósito era claro: quebrar seu espírito, fazê-la sentir o peso da sua inadequação em todos os níveis, social, físico e moral. Na manhã seguinte, sob um céu cinzento que parecia chorar por ela, Isabela foi empurrada para uma carroça empoeirada, sem direito a despedidas. Seus criados, outrora subservientes, baixavam os olhos, incapazes de encarar a herdeira desonrada. Ela se agarrou a um pequeno broche de sua mãe, a única lembrança de afeto em sua vida. A viagem durou dias, embalada pelo balançar da carroça e pela dor em seu peito. Cada quilômetro a afastava do mundo que conhecia, mas a aproximava de um destino que, embora parecesse um abismo de preconceitos, guardava a promessa de uma revolução em sua alma. A carroça parou bruscamente em meio a uma paisagem que, para Isabela, parecia o fim do mundo. Não havia palácio, nem jardins bem cuidados. Apenas uma pequena casa de madeira escura, aninhada entre colinas verdes e um rio murmurante. O ar carregava o cheiro forte de terra úmida,
madeira queimada e, curiosamente, linho fresco. Isabela desceu cambaleante, seus sapatos finos afundando na poeira. A solidão daquele lugar era esmagadora, mas o que a chocou foi a visão do homem à frente da cabana. E então ele apareceu, alto, de ombros largos, com a pele escura como o ébano, bronzeada pelo sol e as mãos calosas. Matias, o tecelão. Seus olhos de um verde profundo a encararam com uma intensidade que a desarmou. Não havia zombaria, nem desprezo pelo seu corpo volumoso ou por sua condição. Apenas uma quietude curiosa. "Seja bem-vinda", disse ele. Sua voz grave e suave, sem qualquer entonação de julgamento. O choque paralisou Isabela. Esperava humilhação, gritos, talvez ordens, ou ao menos uma expressão de surpresa diante de sua figura e da sua posição. Mas encontrou apenas um convite simples e respeitoso de um homem que a sociedade a ensinara a ver como inferior. A carroça partiu rapidamente, deixando Isabela sozinha com aquele homem estranho e a casa modesta. A pequena moradia de Matias era humilde, mas imaculada. Um tear manual dominava o cômodo principal, seus fios de linho dispostos com uma precisão quase artística. Havia potes de argila com ervas secas e um cheiro suave de pão assado. "Onde irei dormir?" me perguntou Isabela, a voz ainda trêmula. Matias apontou para um pequeno quarto nos fundos, com uma cama simples, coberta por um cobertor de lã. Naquela noite, deitada no colchão rústico, Isabela ouvia o som da natureza e os passos leves de Matias na outra sala. Ele não tentou se aproximar, não disse mais uma palavra. Apenas respeitou seu espaço. O silêncio dele era ensurdecedor. Um espelho que refletia a sua própria alma tumultuada. Ela, que sempre buscou o aplauso, agora se via confrontada com a calma de um homem que a via não como um fardo gordo, mas como uma presença. E isso, de alguma forma, doía mais do que qualquer insulto, porque a confrontava com seus próprios preconceitos. Os primeiros dias na casa do tecelão foram um purgatório para Isabela, não apenas pela ausência de luxo, mas pela constante presença de Matias, um homem negro a quem ela fora ensinada a desprezar. Acostumada a ser servida, ela se sentia inútil e frustrada, seu corpo obeso tornando qualquer tarefa mais difícil. Recusava-se a tocar nos alimentos rústicos, a varrer o chão, a lavar as próprias roupas. Matias observava em silêncio. Não a forçava, não a repreendia. Apenas continuava seu trabalho no tear, seus movimentos rítmicos, quase meditativos. O som do tear, monótono e constante, começou a penetrar na alma de Isabela, acalmando-a de uma forma estranha. Uma tarde, ela o observou trabalhar. Suas mãos, escuras, calejadas e fortes, moviam-se com uma destreza impressionante, transformando fios simples em um tecido belíssimo. Havia arte e dignidade em seus gestos. Curiosa, ela se aproximou. "É bonito", sussurrou. Matias levantou os olhos, um leve sorriso brincando em seus lábios. "Cada fio tem seu lugar, dona Isabela. Cada imperfeição pode ser parte da trama maior." Suas palavras a atingiram como um raio, desconstruindo a imagem de perfeição que a sociedade lhe impôs. Naquela noite, Isabela tentou ajudar a preparar o jantar. Desajeitada, deixou uma panela cair, derramando as raízes cozidas. A vergonha a consumiu. Matias apenas se ajoelhou, limpou a bagunça e a convidou a tentar novamente. E então veio a febre, uma doença súbita e violenta que a deixou fraca e delirante. Matias cuidou dela com uma devoção que ela jamais havia experimentado de qualquer nobre. Trocava compressas, preparava chás de ervas e sussurrava canções, antigas em uma língua que Isabela não compreendia, mas que acalmava seu espírito. O toque de suas mãos escuras em sua testa era gentil, curador. Naqueles dias de fragilidade, Isabela sentiu os muros ao redor de seu coração desmoronarem. Ele a via doente, vulnerável, e não havia desprezo nem por seu corpo, nem por sua fragilidade, apenas cuidado. Pela primeira vez em muito tempo, Isabela sentiu-se cuidada, vista. O tecelão negro, o homem que seu pai lhe dera como castigo, estava tecendo uma nova vida para ela, um fio de cada vez. E naquele toque, naquela gentileza inesperada,
nascia a primeira semente de um amor que desafiaria todas as convenções sociais e raciais. A recuperação de Isabela marcou o início de uma nova fase. O peso de seu corpo e de sua alma parecia diminuir a cada dia de trabalho. Ela começou a participar ativamente das tarefas da casa. Levantava-se com o sol, ajudava a colher ervas, a varrer o chão e, com o tempo, até a lavar as roupas no rio. O corpo, acostumado ao ócio e ao excesso, protestava, mas a alma agradecia. Ela sentia a força em seus músculos, a respiração mais fácil, a mente mais clara. A cada dia, sentia-se mais leve, mais forte, não apenas fisicamente. Matias observava em silêncio, mas seus olhos mostravam uma aprovação discreta. Um dia, enquanto ela tentava amarrar um ramo de ervas, suas mãos, outrora macias e inertes, agora mais firmes, ele se aproximou. Suas mãos têm jeito, dona Isabela, disse Matias, sua voz grave e calma. Há delicadeza nelas, mesmo quando ainda aprendem. Habilidade. Isabela parou surpresa. Ninguém jamais havia elogiado suas mãos, sempre consideradas grandes demais, inadequadas para a delicadeza de uma dama. As palavras de Matias eram um reconhecimento, uma permissão para que ela se visse de uma forma diferente, para que enxergasse valor onde antes só havia desprezo. Aquele simples elogio, vindo de um homem negro que havia sem filtros de classe ou cor, valia mais que 1000 cumprimentos vazios da corte. A simplicidade da vida na cabana de madeira se tornou sua maior riqueza. Ela aprendeu a reconhecer o cheiro da chuva que se aproximava, o canto dos pássaros, o sabor da comida feita com as próprias mãos. Aquele castigo estava se revelando uma libertação de todos os dogmas. Uma tarde, sentada na varanda, Matias trabalhou no tear. O som rítmico o preenchia. Isabela, agora mais à vontade, observou seus ombros largos, os músculos movendo-se sob a camisa de algodão. Havia uma beleza na força daquele homem, na sua quietude e dedicação, uma beleza que transcendia a cor de sua pele ou sua posição social. O silêncio entre eles já não era incômodo, mas uma melodia de companheirismo. Não precisavam de palavras. Seus olhares, suas presenças falavam por si. Ela havia sido entregue a ele como um fardo, mas ele a estava transformando em algo precioso. A vida no refúgio de Matias parecia finalmente encontrar sua paz. Mas o destino, caprichoso, guardava uma última reviravolta que ligaria o passado ao presente. Uma tarde chuvosa, enquanto Isabela organizava os poucos pertences no velho baú de Matias, notou algo estranho. Uma fresta, um fundo falso no assoalho. Curiosa, seus dedos tatearam até encontrar uma pequena caixa de madeira escura, empoeirada, amarrada com um cordão de linho vermelho. O coração de Isabela disparou. Era como se o objeto sussurrasse segredos de um passado distante, uma história que havia sido enterrada. Com mãos trêmulas, ela desamarrou o cordão. Dentro havia um pequeno retrato em aquarela, desbotado pelo tempo. O rosto de uma jovem mulher de olhos castanhos e sorriso delicado. Atrás do retrato, uma caligrafia suave, quase apagada. Para meu amor, minha querida Lúcia. O mundo de Isabela desabou. Lúcia. O nome ressoou em sua mente como um sino antigo. Ela conhecia aquele nome. Lúcia era a prima distante de Isabela, a filha da irmã de seu pai. Uma mulher que havia desaparecido misteriosamente anos atrás, após um escândalo silenciado pelos corredores da corte. Dizia-se que havia fugido com um plebeu. Seria possível? Matias e Lúcia, uma nobre e um homem negro, um amor tão proibido que parecia impossível para aquela época. Quando Matias voltou, cansado do trabalho, encontrou Isabela sentada à beira do fogo, o retrato nas mãos. Ele parou, o corpo enrijeceu, o olhar fixo na imagem. De onde tirou isso? Perguntou ele, a voz rouca. Do baú, respondeu Isabela, os olhos marejados. Matias sentou-se, o fogo entre eles. Eu a amei, Isabela. E ela a mim. Eu era livre, então. Um jovem tecelão com sonhos de um futuro. Mas o pai dela, seu tio, descobriu. Ele não podia aceitar que sua filha se apaixonasse por um homem negro, livre ou não. Ele mandou me prenderem, me venderam como escravo antes do sol nascer, para que ninguém mais soubesse do nosso amor.
Disseram que Lúcia foi enviada para o exterior, que morreu de febre, mas eu nunca soube a verdade. A cada palavra, uma lâmina de dor, mas também um carinho. E agora você, continuou Matias, os olhos brilhando com uma tristeza antiga, filha do mesmo sangue, com os mesmos olhos, a mesma força. Quando chegou, pensei que era algum tipo de castigo, uma ironia cruel do destino, ver em você o fantasma do que perdi. Mas depois entendi que era um novo começo. Isabela mal conseguia respirar, porque ele nunca havia contado, porque não queria que pensasse que te via como uma sombra do passado. Você é você, mas é impossível não amar também o que me lembra do que me foi arrancado. As palavras de Matias foram honestas, cruas, mas repletas de uma verdade que a desarmou. Ela se aproximou dele, sentou-se ao seu lado, apoiou a cabeça em seu ombro. Naquele instante, entre memórias feridas e um calor que começava a crescer de dentro dela, Isabela entendeu. O preconceito havia roubado o amor de Matias uma vez, e agora ele se arriscava a amar novamente. Nem todas as mulheres são amadas primeiro por sua. Algumas são amadas por sua história. E a dela, com Matias, apenas começava. A revelação do passado de Matias e Lúcia e o profundo preconceito que os separou lançou uma sombra sobre o recém-descoberto amor de Isabela, mas também o fortaleceu. A dúvida persistia. Ele a amava por quem ela era ou por quem ela lembrava. E ela, uma nobre, poderia realmente amar um homem negro, a despeito de todas as convenções sociais. Uma noite, sob um céu sem estrelas, que parecia espelhar a incerteza em seu coração, Isabela confrontou Matias. Você me vê, ou vê o que perdeu? E perguntou ela na voz trêmula, mas a questão era mais profunda do que parecia. Matias a olhou profundamente. Vi o que perdi quando você chegou, respondeu ele com firmeza. Mas depois comecei a ver o que poderia ganhar, se tivesse coragem de sentir outra vez. Isabela franziu a testa. E teve? Ainda não, ele respondeu, sem desviar o olhar, porque não posso sentir o que você não me permite oferecer. O amor precisa de liberdade para florescer. As palavras, ditas com calma, mas com uma verdade inabalável, atingiram Isabela em cheio. Ela se aproximou, sentando-se perto do fogo. Por que nunca tentou me tocar? E sussurrou ela. Nem quando estava com febre? Nem quando dormi perto de você no terraço? Por quê? Eu sou uma mulher gorda, será por isso? Matias inclinou-se. Porque o amor, dona Isabela, não é fome, não é posse, não é olhar para o corpo e julgar. É tempo, é espaço, é escuta, é respeito. E eu não tocaria um fio de cabelo, seu, sem que sua alma estivesse livre para me aceitar. Isabela sentiu a garganta apertar. Ele a via como uma pessoa, não como posse, não como um corpo a ser julgado. Mas eu sou sua, disse ela, a voz quase inaudível. Fui entregue a você como posse, como um objeto, um castigo. Matias fechou os olhos. Você não é posse, é pessoa. E eu não toco o que não se entrega, Isabela. Seu pai te entregou como propriedade, mas eu te recebo como ser humano. Naquele instante, Isabela entendeu. Matias era livre por dentro, mesmo tendo sido escravizado. Ele a amava por escolha, com dignidade. Ela, que sempre fora vista como objeto, como um corpo em excesso, agora era vista como uma mulher inteira, completa, respeitada, por um homem negro que desafiava todas as normas sociais. Seus olhos se encheram de lágrimas. E se eu me entregar? E sussurrou. Matias se aproximou, mas parou a poucos centímetros. Só se for por escolha. Não por pena, não por gratidão, nem pelo passado, mas pelo agora, pelo que somos nós dois. Isabela estendeu a mão trêmula e tocou seu rosto. A pele escura e quente, a barba áspera, o cheiro de terra, madeira e de um homem que vivia com honra. Tenho medo, disse ela. Ele sorriu levemente. Eu também. Então suas testas se uniram, num beijo sem lábios, apenas pele com pele, respiração com respiração. Nesse instante, tudo o que era dúvida se transformou em semente. Ainda não eram amantes nem promessa, mas eram possibilidade. E para Isabela, que passou a vida sendo negada até por si mesma, essa era a maior forma de amor que jamais havia conhecido.
A semente plantada entre Isabela e Matias crescia a cada dia, mas a paz daquele refúgio estava prestes a ser quebrada por um novo capítulo de sua história. Uma tarde, enquanto Isabela ensinava Matias a ler os poucos livros que havia trazido, o som de uma carroça velha se aproximou e dela desceu uma mulher idosa, com o rosto marcado pela culpa e pela idade. Era Dona Clara, uma antiga criada da família de Lúcia. Com os olhos marejados, Dona Clara confessou: "A menina não morreu, Dona Isabela. Ela foi entregue a um convento, um refúgio secreto para filhas bastardas da corte. Fica além das montanhas, perto do antigo moinho." O coração de Matias saltou. Lúcia tinha tido uma filha? Ele tinha uma filha. Uma criança fruto do seu amor proibido com uma nobre. Isabela apertou a mão de Dona Clara. "Quem é a menina?" Perguntou Matias, a voz embargada pela emoção e pela incredulidade. "Seu nome é Aurora", respondeu Dona Clara, "e ela tem os olhos da mãe e a força do pai." A revelação trouxe à tona uma mistura de dor e esperança, de passado e futuro. A menina, Aurora, era o fruto do amor proibido de Lúcia e Matias, um amor que desafiou as regras sociais. A filha que ele nunca soube que existia, um símbolo vivo de sua conexão. Na manhã seguinte, montados em um cavalo pequeno, Matias e Isabela partiram pelas trilhas sinuosas, guiados pelas poucas indicações de Dona Clara. O convento era modesto, escondido entre as colinas. Uma capela simples, um pátio de terra batida onde meninas de roupas lisas brincavam. O coração de Matias batia tão forte que parecia ecoar pelas montanhas. Uma freira de véu branco, a Madre Superiora, os recebeu com um olhar direto. "Aurora sempre soube que havia algo diferente nela", disse a madre. "Sabia que não nasceu aqui, que não pertencia ao silêncio. Havia uma chama, uma força nela que não se dobrava." Matias parou diante de uma porta de madeira. A porta se abriu devagar. Ali, sentada sobre uma esteira, uma menina de cabelo castanho longo e solto lia um livro antigo. Os olhos eram os de Lúcia, mas o nariz, o queixo, tudo em seu rosto gritava algo que Matias já reconhecia. Era sangue, era sua filha. "Aurora?" te chamou Matias, a voz embargada. A menina levantou o olhar. "Sim", respondeu ela curiosa. Matias se ajoelhou, os olhos cheios de lágrimas. "Eu sou seu pai." Aurora olhou para Isabela, depois para Matias, e um sorriso tímido nasceu em seus lábios. "Então posso ter uma família agora?" A pergunta inocente da menina selou o destino dos três. Matias não apenas reencontrava um amor, mas um pedaço de sua alma. E Isabela, por escolha, abraçava uma nova família, construída não sobre o sangue ou o preconceito, mas sobre o amor e a superação. A alegria do reencontro com Aurora trouxe um novo sentido à vida de Matias e Isabela, formando uma família improvável e desafiadora, mas a paz não duraria muito. 3 semanas depois, enquanto Aurora brincava com bonecas de pano feitas por Matias, uma carruagem negra surgiu no horizonte. O brasão dourado na lateral fez o coração de Isabela gelar. A família Castro. Seu pai, o barão, desceu da carruagem com a arrogância de sempre, acompanhado de seu primo, o implacável capitão da guarda, Dom Rodrigo, conhecido por sua crueldade e seu olhar de desprezo para com os mais pobres e negros. "Isabela!" rosnou o barão, seu rosto contorcido de ódio. "Sua pequena rebelião chegou ao fim. Vocês estão todos presos por desacato à autoridade real, sequestro de uma menor e incitação à rebelião." Matias apareceu, com Aurora agarrada à sua mão, o rosto endurecido. A ameaça em seus olhos era clara. "Não há sequestro", disse ele, a voz baixa, mas firme. "Esta é minha filha." O barão gargalhou, um som áspero. "Um escravo dando ordens? Um negro ousando desafiar-me? Você esqueceu seu lugar." "Meu lugar", retrucou Matias, dando um passo à frente, com a dignidade de um rei em cada movimento. "É ao lado de quem eu escolho proteger. E minha filha não é sua posse." A tensão era palpável. Dom Rodrigo puxou um pergaminho. "Temos aqui uma ordem real. A criança deve retornar ao convento."
Você, escravo, será transferido para as minas de prata no norte, para o resto de sua vida. E você, Isabela, voltará para casa para ser desposada por um homem digno, sem o fardo de sua prole ilegítima. Não, disse Isabela, a voz cortando o ar como uma lâmina. Não voltarei e eles não irão. Minha filha e meu homem ficam comigo. O barão avançou furioso. Você não tem escolha. Você é minha filha. Uma desgraça gorda que precisa de disciplina. Fui sua filha, corrigiu Isabela. Seu corpo talvez grande, mas sua voz inabalável. Até o dia em que você me vendeu como gado, como um animal. Naquele dia, perdi meu pai, mas ganhei minha liberdade. O silêncio foi ensurdecedor. Até os soldados pareciam desconfortáveis com a verdade nua e crua. Dom Rodrigo sorriu com crueldade. Muito bem. Se quer assumir a responsabilidade, assumirá também as consequências. Você será julgada por traição à família e à coroa. A pena será exemplar. Qual seria a minha pena? Perguntou Isabela sem vacilar, os olhos fixos nos dele. Morte, respondeu Dom Rodrigo, com frieza calculista. Enforcamento público, como exemplo para outras mulheres gordas e rebeldes que pensem em desafiar a ordem e amar quem não devem. A Aurora gritou, correndo para abraçar Isabela. A vida da herdeira rejeitada, do tecelão negro e de sua filha, estava por um fio. Mas eles não iriam ceder. A luta pela liberdade daquela família e de todas as futuras famílias que quebrassem as correntes do preconceito estava apenas começando. Isabela, a mulher que jamais quis lutar, estava pronta para enfrentar a tempestade. A ameaça de Dom Rodrigo era real, mas Isabela não recuou. Seu corpo, outrora motivo de vergonha, agora parecia um escudo. Seus olhos, antes cheios de doçura, agora ardiam com uma determinação feroz, mais brilhante que qualquer espada. Há uma alternativa, disse Dom Rodrigo, com um sorriso cruel. Você volta para casa, casa-se com quem seu pai escolher, esquece esta fantasia. O escravo será enviado para as minas para morrer. E a criança voltará para o convento, onde apodrecerá até a velhice. Essa é sua misericórdia? Perguntou Isabela com ironia, a voz gotejando desprezo. É mais do que vocês merecem, respondeu ele impávido. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um homem mais velho, um veterano de guerra com cicatrizes no rosto, Capitão Ramiro, deu um passo à frente. Meu senhor, disse ele a Dom Rodrigo, com voz respeitosa, mas firme. Conheci o pai desta criança. Lutei ao lado de Matias em 3 batalhas. Ele salvou minha vida 2 vezes. Um homem que salvou vidas não merece ver sua família destruída, nem ser condenado por sua cor. Dom Rodrigo enfureceu-se, mas os soldados, homens de honra, começaram a murmurar entre si, alguns baixando os olhares. Foi o sinal. Do meio da estrada, um cavaleiro solitário com as cores reais se aproximou. Era Dom Felipe, irmão mais novo do imperador, conhecido por sua justiça e sabedoria. Meu primo Rodrigo, disse Dom Felipe descendo do cavalo. Que conveniente encontrá-lo aqui. Ordens reais que eu desconheço, pois fui eu quem redigiu a recompensa original para este homem. Ele apontou para Matias. Você salvou a vida de um marquês, não foi? Matias assentiu, sua pele escura contrastando com o sol. Sim, meu senhor. E sua recompensa foi uma companheira. Não uma escrava, continuou Dom Felipe, com o olhar penetrante. Uma companheira livre para escolher ficar ou partir. Independentemente de sua fortuna ou forma, Dom Rodrigo tentou protestar. Mas ela é uma nobre, não pode amar um negro. Ela pode escolher sua própria vida, interrompeu Dom Felipe com a autoridade de um monarca, especialmente depois de ser tratada como propriedade por sua própria família e pela sociedade. A verdadeira nobreza está na alma, não no sangue ou na gordura. Ele se virou para Isabela. Senhora, você foi entregue contra sua vontade? Sim, meu senhor, respondeu Isabela, sua voz ressoando com a dignidade que o barão tentara roubar. E agora escolhe ficar por sua própria vontade? Sim, declarou ela erguendo a cabeça. Então não há crime aqui, declarou Dom Felipe, sua voz ecoando pelo vale. Apenas uma família se formando através do amor, não da força. E o preconceito não ditará mais suas vidas. O barão e Dom Rodrigo partiram em derrota, suas figuras diminuídas pela luz da justiça.
Matias, Isabela e Aurora se abraçaram sob as estrelas. Haviam enfrentado a maior tempestade de suas vidas e emergido mais fortes. Agora somos verdadeiramente livres, disse Isabela. Agora somos verdadeiramente família, disse Matias. Agora podemos começar nossa própria história, disse Aurora. E sob o céu estrelado uma nova vida começou, construída não sobre títulos ou riquezas, ou padrões de beleza, mas sobre a única coisa que realmente importa: o amor verdadeiro e a coragem de desafiar um império de preconceitos para defender quem se ama. Os anos que se seguiram à intervenção de Dom Felipe foram de crescimento e prosperidade para o que se tornou conhecido como o Refúgio do Vale. A história de Isabela, a herdeira gorda que desafiou seu pai, e de Matias, o tecelão negro que a amou sem fronteiras, espalhou-se por todo o reino. Contada e recontada, atraiu mulheres de todas as partes do Brasil imperial. Eram jovens expulsas de casa por gravidezes indesejadas, viúvas sem amparo, meninas órfãs das secas do Nordeste, filhas de escravos libertos que buscavam um novo começo, ou mesmo mulheres que, como Isabela, não se encaixavam nos padrões de beleza opressores. Isabela, outrora a herdeira rejeitada, tornou-se a matriarca, a figura de dignidade e acolhimento. Suas mãos, antes consideradas grandes e inadequadas, agora eram firmes e sábias, ensinando a plantar, a costurar, a ler e a escrever. Ela costurava mais do que tecidos, costurava histórias partidas, transformando o castigo em um legado de empoderamento. O pequeno tear de Matias se multiplicou, tornando-se o coração produtivo do refúgio, onde mulheres teciam não apenas linho, mas um futuro de autonomia e respeito. A horta virou fazenda, e o que começou como um abrigo para poucas se tornou um lar para centenas. Matias, por sua vez, era o pilar silencioso, sua pele escura a contrastar com a luz da esperança que ele irradiava, construindo, consertando, ensinando sobre a terra e o cuidado. Todas as noites, ele e Isabela se sentavam na varanda, sob as estrelas, observando a comunidade que haviam construído. Um silêncio que agora significava plenitude. Aurora crescia, herdando a doçura de Isabela e a força silenciosa de Matias. Chamava-os de mãe do coração e pai da vida. E sua risada ecoava pelos campos, um som de pura liberdade. Os vizinhos que antes torciam o nariz e murmuravam sobre a mistura de raças, agora buscavam conselhos e doavam sementes. Barro, pão, reconhecendo que ali, naquele vale, algo extraordinário havia sido criado. A verdadeira nobreza de Isabela não estava no sangue ou no seu tamanho, mas no que brotava de suas mãos e de seu coração. Ela havia provado que onde não havia lugar, era possível criar chão. O tempo passou como os fios no tear de Matias, tecendo uma vida rica e plena. Isabela envelheceu graciosamente, seus cabelos prateados, suas mãos marcadas pelas linhas do trabalho e do tempo. Seus olhos, antes tão cheios de dor, agora brilhavam com uma paz profunda e um amor que havia vencido todas as adversidades. Ela se tornou avó de dezenas de crianças que cresceram no refúgio, mestre de centenas de mulheres que aprenderam a viver com dignidade e lenda para milhares que ouviram sua história. Matias, ao seu lado, permaneceu o tecelão de olhar silencioso, mas cujas ações falavam mais alto que qualquer palavra. Seu amor por Isabela era a base sólida sobre a qual o refúgio do vale fora construído. Um amor que desafiou e venceu o racismo e o preconceito de uma era. Quando Isabela partiu aos 78 anos, numa manhã tranquila de primavera, todo o vale chorou. Seu funeral foi uma celebração de vida, com flores colhidas por mãos femininas e canções, entoadas por vozes que ela havia ajudado a encontrar. Aurora, agora uma mulher adulta e líder do refúgio, falou em nome de todas. Ela nos ensinou que o amor verdadeiro não conhece tamanhos, cores ou classes, que a verdadeira nobreza está nas ações, não no sangue, e que uma mulher, seja ela gorda ou magra, e um homem, seja ele negro ou branco, quando determinados, podem mover montanhas,
O refúgio do vale continuou prosperando por gerações. No jardim que leva seu nome, Jardim Isabela, uma placa de madeira, gravada por Matias em seus últimos anos, ainda permanece. Aqui viveu Isabela de Castro. Foi entregue como castigo, mas escolheu o amor. Ensinou-nos que a verdadeira beleza está na coragem e que o coração grande sempre encontra seu lugar no mundo. Em seus braços, um amor proibido floresceu e desafiou as correntes. E todas as manhãs, quando o sol nasce sobre o vale, as flores plantadas por mãos femininas se abrem para receber a luz, lembrando a todas que, como Isabela ensinou, onde não havia lugar, sempre é possível criar chão. E assim termina a história de Isabela e Matias, duas almas rejeitadas que se encontraram após uma tempestade devastadora e construíram o amor mais forte dos tempos coloniais, provando que a verdadeira nobreza não está no sangue ou títulos, nem na beleza física ou na cor da pele, mas na coragem de defender quem amamos e de desafiar os preconceitos de uma era. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter vivido essa jornada épica conosco. A história de Isabela e Matias é um lembrete de que o amor verdadeiro não vê barreiras e que a força de uma mulher pode mudar o mundo. Conte-nos seu nome e de qual cidade do Brasil você está nos acompanhando, pois queremos sentir a força dessa comunidade que valoriza histórias de superação, amor e justiça. E não esqueça de curtir este vídeo se ele tocou sua alma. Se inscreva no canal para ouvir mais histórias que transformam destinos e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas narrativas.